desejoso de ouvir hoje uma palavra de Deus específica ao seu coração, diga eu. Todo mundo, então? Todo mundo, todos nós estamos desejosos de ouvir a palavra de Deus, de uma maneira que possa impactar a nossa vida. Ainda que seja, a maioria de nós está na igreja há muito tempo, e alguns textos, algumas passagens, algumas parábolas, algumas histórias, algumas falas de Jesus, nós ouvimos desde pequeno. A minha oração tem sempre sido assim: Deus, a gente já leu tanto, não deixa a gente esquecer o que isso significa. Não deixa a gente esquecer a aplicabilidade prática dessas palavras na nossa vida. E nesse tempo, ajuda-nos a tirar o pó daquilo que a gente sabe e de repente está ficando para trás. E esse é um dos meus desejos nessa noite, que eu e você possamos então tirar o pó de algumas coisas que a gente sabe. Amém? O irmão João aqui, o nosso legendário que deu o testemunho, ele já fez até uma introdução da pregação de hoje. Ele citou até o texto. Veja só que coisa maravilhosa. Mas sabe, ele estava falando e eu lembrei de quando eu estava lá nos legendários. E eu, de fato, não tinha feito essa associação do jeito que eu fiz aqui sentado. Eu não posso dizer todas as coisas que acontecem lá, porque é uma experiência única na vida de um homem e para a vida de uma família. E o meu desafio para você, homem, você tem que ir. Esse é o meu desafio para você que é homem. E para você que é esposa ou que é filho, precisa enviar. Faz um esforço. Sabe, eu estava ouvindo o João falar aqui e estava lembrando, então, enquanto eu estava lá com a minha mochila. Como é difícil. Existem momentos. Você fala assim, não, eu corro, eu jogo bola, eu faço, eu aconteço. É diferente. Sabe, lá, além de tudo, tem o trabalhar de Deus. Você, homem, precisa ir. Mas, também estava pensando nesse contexto, nesse tema, e estava lembrando, hoje foi citado aqui, hoje começa dezembro. E via de regra, nem todos é assim, né? Mas via de regra, esse tempo é um tempo que traz muitas boas memórias natalinas para a maioria das famílias. Não são todas, eu reconheço isso, mas para a maioria das famílias, quando entra dezembro, já começa a imaginar as festividades. Eu lembro quando eu era menino, sou nascido e criado em Curitiba e andava pelas ruas do bairro, sentido centro, e começava a ver as cidades brilhando, as luzinhas, as árvores tomando forma de luzes. E como, quando adentra dezembro, me traz uma lembrança gostosa de quando eu andava pela cidade e via as coisas. Sabe, porém, diante de tantas coisas que eu e você temos passado e temos vivido, ao longo dos anos, por mais que a gente espere literalmente um ano para passar por esse tempo, para chegar nesse tempo de Natal, de festividades, de férias para alguns, o tempo vai passando e a gente tem chegado cada vez mais cansado nessa época do ano. Eu não vou perguntar quem está cansado, porque hoje, além de tudo, o calor é sugestivo. Você pode estar achando que está cansado pelo calor, de fato você talvez esteja cansado, e o calor aqui dá um gostinho a mais nesse cansaço. E eu e você chegamos nesse momento do ano cansado, a gente às vezes não tem nem aquele ânimo mais de preparar as coisas, de planejar. Já há alguns anos a gente tem adiado um pouco mais para preparar as coisas do dia 25, do dia 1º, onde que a gente vai, para onde, com quem, como que será. Por quê? Porque os dias vão nos engolindo. Eu lembro de uma frase que o pastor Marcílio de Oliveira, o antigo ministro de louvor da igreja, anterior ao pastor Paulo Davi e pai do pastor Marcílio, pastor Marcílio Filho que está lá, ele, certo dia, conversando com pessoas e identificando as dificuldades dos dias das pessoas, ele diagnosticou uma doença, e ele chamava de outubrite aguda. Você já ouviu falar dessa doença? Outubrite aguda, que ela se dá mais ou menos em outubro, quando as pessoas estão cansadas, e de outubro para frente fica tudo difícil. Ele chamava de outubrite aguda. Sabe, de fato, os dias estão acelerados. E com a vida rápida, não é só o cansaço físico que nos pega, mas também um esgotamento emocional e espiritual, como se a nossa alma estivesse
pesada, como se a nossa alma estivesse realmente cansada. E aí então eu creio de todo o meu coração que Aliviando o Fardo com Jesus, que é a série de mensagens que estamos começando hoje, é uma série que nasceu no coração de Deus, reconhecendo o momento da igreja, o momento da minha vida e da sua vida, sabe? Reconhecendo que talvez esse seja o melhor momento para a gente reconhecer a paz que vem do nosso Senhor e também o alento que só Ele pode trazer sobre nós. Amém? Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, ou somente acompanhar comigo a leitura que está ali no texto, na tela. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, que diz assim: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre mim o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, que privilégio, ó Pai, estarmos aqui neste domingo, início de noite, final de tarde, adorando ao Senhor, entregando a Ti a nossa vida, o nosso coração, a nossa disposição. E queremos também, Deus, agora, neste tempo, entregar ao Senhor a nossa atenção. Pai, o desejo do nosso coração, do meu coração em especial, é que nada do que está acontecendo ao redor, nada dos barulhos externos, nada que a temperatura, Deus, possa promover, venha tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor está falando e daquilo que o Senhor quer fazer. Pai, é o desejo do meu coração que o Senhor hoje, nesta noite, aplique a sua palavra, tão somente a sua palavra às nossas vidas. Que as minhas palavras aqui hoje, Deus, não venham atrapalhar aquilo que o Senhor queira fazer, mas que em nome de Jesus, a tua palavra, que é viva, que é real, que é eficaz, que é poderosa, possa não só invadir a nossa vida, mas também transformar quem somos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quem já conhecia esse texto? Todos nós conhecemos esse texto. Pelo menos a grande maioria de nós conhece esse texto, sabe? E no tempo de Jesus, a sociedade judaica, ela vivia sob um sistema religioso muito, mas muito rigoroso. E os fariseus e os líderes religiosos, eles impunham sobre a igreja local, sobre a vida das pessoas, sobre homens e mulheres, uma série de regras, uma série de tradições que eram pesadas de administrar, eram pesadas, eram difíceis de cumprir. Sabe, uma das coisas que me chama muito a atenção nas falas de Jesus, é que ele sempre que se dirigia ao povo, ele sempre falava de uma maneira que fosse comum ao povo, o povo entenderia. Eram assim as parábolas, eram assim os ensinamentos, e não era diferente neste momento. Jesus estava falando para um povo que estava cansado, que estava sobrecarregado, que estava pesado, que estava tendo muita dificuldade de viver aquilo que a lei impunha, porque a cada dia vinham novas coisas e era praticamente impossível viver aquilo que os líderes religiosos impunhavam e colocavam sobre a vida deles. As pessoas viviam muito sobrecarregadas pelas exigências legais, mas também eles se sentiam pesados, porque existia uma expectativa de que eles cumprissem à risca a lei de Moisés, o que parecia muito distante, porque a régua era colocada numa forma que era eles quem tinham que salvar a si, eles que tinham que cumprir a lei de tal modo que eles pudessem gerar a salvação para eles mesmos. Você consegue fazer isso na sua vida? Tampouco aqueles homens, aquelas pessoas podiam fazer. Por isso eles viviam cansados. Eles estavam correndo desesperadamente atrás do inalcançável. E aí Jesus então fala, neste cenário de muita luta, de muita culpa, com o peso da lei, de uma busca por aceitação a Deus, pois nada que eles faziam era suficiente, eles não poderiam ser aceitos por Deus por aquilo que eles mesmos poderiam fazer. E então Jesus os convida. E Jesus faz alguns convites, e é sobre esses convites que a gente vai falar nessa noite. Jesus faz claramente, deliberadamente, intencionalmente, convites
para aquelas pessoas. E ele faz um convite, então, oferecendo uma alternativa ao fardo pesado imposto pela religião, naquele momento. Ele faz um convite oferecendo uma leveza ao jugo. E o jugo, então, oferecido por Jesus, não era algo que exigissem deles algo a mais. Não, pelo contrário, o jugo que Jesus lhes oferece é uma parceria. Jesus diz, eu quero carregar junto com você. Jesus, então, se coloca como aquele que vai ser parceiro na jornada. Ao contrário do jugo pesado que os fariseus impunham sobre aquele povo. Então, Jesus oferece para aquele povo uma nova maneira de se relacionar com Deus. Agora já não mais através da obediência cega às regras, mas por meio de um relacionamento real, por meio de um relacionamento pessoal com Ele, com Jesus. Sabe, Jesus faz alguns convites que podem nortear a minha e a sua vida também nessa noite. Você crê nisso? E quais são esses convites? Fala logo para nós quais são esses convites. Eu quero entender, eu quero saber, eu quero aplicar na minha vida esses convites que também são extensivos para mim e para você nessa noite. O primeiro convite é um convite claro, talvez para mim e para você, final do ano. Outubrite já foi, agora é dezembrite. Nós já estamos muito cansados. E esse convite é para mim e para você. Um convite para aquele que se sente cansado. Um convite para aquele que está cansado. Um convite para aquele que está cansado de corpo, mas também um convite para aquele que está cansado de alma. Um convite para quem está cansado de espírito. Um convite para quem um dia pensou em desistir. É um convite para mim e para você. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, diz Jesus. Sabe, Jesus fazia um convite aberto a todos. A gente pode chamar isso de um convite universal. Por quê? Ele não falou, não, venham vocês que são bonitos. Venham vocês que estão de laranjados, que são legendários. Não, ele não falou isso. Ele falou, venham vocês todos. Venham todos. É um convite universal, é um convite pessoal. Venham todos para onde? Venham todos para mim. Ele faz um convite aberto e ele fala, escute, eu estou convidando você para vir até mim, todos vocês. A palavra cansados, utilizado por Jesus, ela é traduzida do original grego da palavra kopiontes. Meu grego está um pouco enferrujado, vocês vão me perdoar. E o significado dessa palavra, do original, significa trabalhar arduamente, esforçar-se, estar fadigado, mas não só isso, tem um adendo, é trabalhar arduamente, sem a esperança de receber algo em troca. É esforçar-se com tudo que você tem, sem poder esperar nada em troca, porque você não tem confiança, garantia de que você vai conseguir cumprir a lei. É estar fadigado, cansadíssimo, sem saber se você vai receber alguma coisa em troca. Quando eu pensei nisso, eu fiquei pensando nas leis de hoje. Outro dia eu estava conversando com alguém que falou para mim assim, Vaguinho, eu vou me aposentar daqui 2 anos. E eu fiquei pensando assim, louvado seja o Senhor, eu não sei se eu me aposento. É quase isso, nós estamos trabalhando sem saber se vamos conseguir chegar lá. Alguns de vocês foram premiados, a maioria de nós eu não sei como é que vai ser. Os mais novos então, só Deus na causa. Sabe, o sentimento daquele povo era esse. Nós estamos trabalhando para conseguir a nossa salvação, nós estamos trabalhando para conseguir a nossa libertação, nós estamos trabalhando para conseguir o nosso lugar no céu, mas eu não sei se a gente vai conseguir, porque todo dia vem uma coisa nova, e a lei vem se colocando de uma forma tão difícil. Talvez nas rodas, nas células que tinham lá naquele tempo, eles falavam assim, como que era no tempo de Moisés? Será que Moisés queria mesmo isso para nós? Sabe, alguns de nós vivem assim. Será que um relacionamento com Jesus é tão distante assim, que eu vivo cansado, nada dá certo? As portas vivem fechadas. Quando eu chego nas portas, tem porta que eu nem consigo chegar, sabe? E aqui então Jesus não oferece apenas um descanso físico. Não se refere ao cansaço físico, perdão, mas ele se refere ao desgaste emocional, ao desgaste espiritual, que as pessoas enfrentavam devido às perseguições. Se você levantasse uma bandeira diferente, você era perseguido. Diante das pressões e das exigências religiosas, sabe? Mas eu acho lindo, porque Jesus ele nunca faz uma coisa sem completar.
E ele faz esse convite aos cansados e ele faz um adicional. O convite de Jesus, ele tem um adicional. Então, o cansado que aceita o convite, ele recebe um prêmio. Qual é o prêmio que ele recebe? O descanso. Jesus, ele dá o descanso para aquele que aceita o convite. Para o cansado que aceita o convite, Jesus dá o descanso. E a palavra descanso, por sua vez, utilizada por Jesus aqui, é anapausis. E significa repouso profundo, alívio profundo da alma, o conforto em todo o tempo, sabe? Logo, Jesus está oferecendo aqui para aquelas pessoas, e é um convite extensivo a mim e a você, um descanso que vai além do físico. O que Jesus está oferecendo para mim e para você é um descanso, sugerindo então um descanso espiritual, um descanso emocional profundo aos cansados. Então, se você chegou hoje aqui cansado, talvez sem esperança, sem expectativa, eu não sei como é que vai ser o ano de 2025, porque 2024 já foi tão difícil. Hoje Jesus está dizendo para você, eu quero te dar um descanso profundo. Eu quero que a tua fé e a tua esperança, misturado com a sua expectativa de que 2025 seja um ano abençoador, seja concretizado em Cristo Jesus. Porque esse é o convite de Jesus aos cansados, para aqueles desesperançosos, aqueles que fazem sem esperança de que vão ganhar alguma coisa, sem esperança de que vão receber alguma coisa em troca. Jesus está falando assim, ei, vem comigo, vem a mim, você que está cansado, e a você que veio a mim, eu vou te dar descanso. Amém? Sabe, eu acho muito interessante a diferença entre alívio e descanso. Para você entender, assim como eu tive que pensar, raciocinar para entender a diferença. Alívio, quem aqui sofre com dores de cabeça? Ó, igreja abençoada aqui, meu Deus do céu. Louvado seja o Senhor. Às vezes, eu tenho terríveis dores de cabeça. Minha esposa sabe, às vezes a gente tem que apagar a luz, colocar a cabeça debaixo do travesseiro, tomar 2 Neosaldina e esperar. Sabe, e quando eu tomo esses analgésicos, depois de algum tempo, uns 40 minutos, que os remédios começam a fazer efeito, eu sinto um alívio, mas eu não sinto descansado. Não, meu corpo continua igual, a minha vida continua igual, mas a dor que eu sentia foi levada embora. Louvado seja o Senhor e o pessoal que fez a Neosaldina. Agora, quando Jesus oferece o descanso para mim e para você, Ele está falando assim, ei, o que eu posso promover na sua vida é muito mais do que a Neosaldina pode fazer, aliviando uma dor. Eu posso dar o descanso para a sua alma. E não é assim momentâneo, não é 30 minutos, não é 40 minutos, você não vai ter uma tarde sem dor, não, você vai ter uma vida na presença do Senhor. Amém? Alívio e descanso. E Jesus está oferecendo a mim e a você não um alívio. Aos cansados, Ele oferece o descanso. Sabe? E esse entendimento destaca então a mensagem de compaixão e acolhimento de Jesus. Jesus tem um olho amoroso, os olhos amorosos para aquele povo, e com esses mesmos olhos Ele olha a mim e a você e reconhece o nosso cansaço. E Ele se apresenta como aquele que tem a solução para mim e para você, caso eu e você estejamos lutando, batalhando sozinho com as nossas dores. Sabe, assim como Ele convidou aqueles, todos que o ouviam naquela ocasião, Ele convida a mim e a você. Ele nos chama para nos aproximarmos dEle, de uma maneira profunda, de uma maneira linda, reconhecendo a nossa total limitação em administrar as nossas mazelas emocionais, como o pastor Bartolomeu citou aqui já hoje, nós não conseguimos. Ele sabe que nós não temos condições de administrar as tempestades que rodeiam nossa alma, então Ele se apresenta como aquele que pode dar o descanso. Ele sabe que a gente não tem condições, que nós somos completamente limitados e falíveis para tentar salvar a nossa própria vida. Ele fala, vem a mim. E isso pode deixar que eu cuido na sua vida. Amém? Ele nos oferece o seu apoio para avançarmos em direção a uma vida plena. Eu não posso deixar de ler o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você.
Sabe, isso reforça a ideia de que nós podemos levar ao Senhor todas as nossas preocupações. Isso reforça a ideia de que nós podemos levar a Deus todos os nossos medos sem receio. Sabe, quando nós aceitamos o convite de Jesus, nós encontramos a paz. Nós encontramos aquele que nos fortalece. Nós encontramos aquele que nos acolhe e aquele que nos sustenta. Sabe? Será que aqui há pessoas que estão cansadas a este ponto? Se você está cansado dos seus pecados, se você está cansado de lutar sozinho para tentar vencer as suas fraquezas, se você está cansado de tentar fazer o seu melhor a Deus e fracassar, eu quero dizer que esse convite é para você. Venha a mim, diz Jesus, e eu quero te dar o descanso. E o segundo convite, de 3 convites, eu não sei quanto tempo eu tenho, queridos. Vou falando até amanhã, começou às 6 horas, dá para ir até às 10. O segundo convite que nós entendemos de Jesus nesse texto é um convite aos pesados. Não é sobrepeso, não é disso que Jesus está falando. Ele está falando dos pesados de alma. E aí ele então fala, tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês. Jesus fala sobre o seu jugo ser suave e sobre o seu fardo ser leve. Isso significa que, ao seguirmos os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, e andarmos os seus caminhos, a palavra de Deus diz que então nós encontramos não apenas o descanso, mas encontramos também uma nova forma de viver que alivia as nossas cargas. Nós, além de conseguir o descanso, de alcançar o descanso, nós descobrimos em Cristo Jesus uma nova forma de viver. E essa nova forma de viver não é pesada, pelo contrário, é uma nova forma de viver que alivia as nossas cargas. É como o João que estava carregando a mochila, e a mochila escorregou da mão dele, estourou, e daqui a pouco ele encontrou recursos para carregar aquela mochila. É assim que Deus faz, é assim que Jesus se propõe. Eu quero deixar a sua vida mais leve. Se até aqui está sendo pesado, ei, vem a mim. Eu quero te dar o descanso e, além disso, eu quero deixar que a sua vida seja mais leve. Com Cristo, no barco, tudo vai muito bem, diz a canção que eu cantava quando eu era criança e você deve conhecer. Quando nós convidamos Jesus para a nossa vida, tudo se torna mais leve. Eu acho muito linda essa história que Jesus, os discípulos estão no barco e existe uma tempestade e eles estão desesperados. E eles então veem aquela tempestade e eles pensam, vou morrer. E Jesus vendo, o texto é lindo que fala assim, e ao Jesus entrar no barco, a tempestade parou. Sabe, o que Jesus está dizendo para mim e para você é assim, ei, se você está cansado, vem a mim. Mas se as coisas estão pesadas, me convida para entrar, para você ver o que acontece. A tempestade vai acabar. Aquilo que era pesado vai se tornar leve, porque eu estou lá com você. E a primeira lição que eu vejo aqui neste convite, é uma lição que eu não sei se você já prestou atenção, mas é muito interessante e precisa ser prestada atenção de uma maneira muito séria e profunda. A primeira lição que nós precisamos tirar aqui é que se Jesus está disposto, está dizendo que Ele está disposto a compartilhar o jugo dEle comigo e com você, é porque então as coisas serão leves, mas não serão completamente tranquilas. As coisas serão leves, mas você não vai ficar sossegado. As coisas serão leves, mas você não vai ficar ocioso. Por quê? Porque jugo pressupõe trabalho. E Jesus está querendo dividir o trabalho dele com você. Você entendeu isso? Jugo pressupõe trabalho. Mas que raio de trabalho é esse? Eu achei que ia ficar as coisas mais leves. Você sabe, o jugo era uma peça de madeira que era colocada sobre os lombos dos animais, para que esses, então, pudessem trabalhar num espaço determinado e num local que foi separado para que eles ali pudessem fazer o trabalho deles. Mas o jugo de Jesus nos proporciona leveza, mas também nos proporciona um direcionamento seguro para o alvo. Você entende isso? Sabe, eu fico imaginando, quando você coloca um jugo num boi, num cavalo, num animal para fazer os trabalhos, serão 2 animais que vão caminhar juntos. Se eles não são treinados, ou se eles são muito diferentes um do outro,
Um vai puxar para um lado, o outro vai puxar para o outro. E se aparece um bicho, uma cobra ou qualquer outro animal peçonhento que tire a atenção deles, eles pulam, eles saem do caminho, eles param de fazer o que eles estão fazendo e passam a fazer outra coisa, sobretudo tentar livrar a própria vida. Comigo e com você não é diferente. Por isso Jesus fala assim: ei, eu conheço você. Deixa eu colocar meu jugo sobre você, porque eu quero caminhar contigo. Eu quero colocar o meu jugo, porque eu quero mostrar o caminho. Eu preciso que você chegue num determinado lugar, mas se você não estiver sobre o meu jugo, você não vai chegar em lugar nenhum. É isso que Jesus está falando. Sabe? A palavra suave, no original, é krestos, e significa adequado, ou bem adaptado. E é muito interessante, eu volto a dizer, Jesus ele pega exatamente daquilo que as pessoas sabiam. E quando ele usa essa palavra, automaticamente ele aciona na memória, na mente daquelas pessoas o que ele quer dizer e a aplicação que ele vai trazer. Na Palestina, os jugos dos bois eram feitos de madeira e sob medida para cada animal. De maneira que, ao usar o animal, ele não se fere, porque foi feito para ele. Foi cortado, foi ajustado, foi aparado, especialmente para cada animal. E aí, quando ele usa, ao ele se movimentar, aquele jugo não machuca. Essa é a ideia, pelo menos, para eles fazerem sob medida. E quando Jesus fala, então, que ele está fazendo um jugo suave, eles entendem: esse jugo é adaptado para mim. É algo que foi feito para mim. E aí Jesus continua falando. Sabe, quando Jesus diz que o jugo dele é suave, ele está dizendo para aqueles que estavam se sentindo pesados: ei, eu tenho algo que foi feito na medida para você. Eu tenho algo que foi feito na medida para você. E ele está falando do amor dele. O amor de Jesus foi feito na medida para mim e para você. O amor de Jesus, ele se encaixa na nossa realidade de vida. Às vezes a gente é que não deixa esse amor entrar, porque a gente quer viver os nossos amores. Mas Jesus está dizendo assim: ei, eu fiz sob medida. Sabe, Jesus está, de certa forma, dizendo que o pecado afastou o homem dos caminhos de Deus. Essa é a aplicação para mim e para a sua vida. O pecado afastou o homem dos caminhos de Jesus, dos caminhos de Deus, lhe ferindo os lombos, porque o pecado não era adaptado a mim e a você. Porque nós estávamos presos ao pecado e o pecado nos machuca. E Deus, então, com o seu maravilhoso amor e sua misericórdia, ajustou, adaptou um jugo para que o homem pudesse retornar aos caminhos de Jesus. Você pode dizer amém? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, vai dizer: Jesus veio para salvar os pecadores. Amém? Por isso, o jugo também nos remete à submissão. Jugo também é, além de trabalho com Jesus, é submissão. Ou seja, o homem, entenda o que eu vou dizer, o homem sempre será escravo. O homem sempre será escravo. Ou nós estamos debaixo do jugo de Cristo, ou nós estamos debaixo do jugo do pecado. Não existe meio termo. Só que a diferença é que o jugo do pecado mata, e o jugo de Cristo nos dá a vida. O Salmo 52, versículo 55, 22, diz assim: lance o seu fardo ao Senhor, e Ele sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Sabe? Isso nos ensina que quando nós entregamos as nossas dificuldades a Deus, Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Quando nós entregamos sem reservas o nosso coração e a nossa história a Jesus, Ele cuida dos detalhes. Ele traz o descanso, mas Ele também traz leveza para a nossa história e para a nossa vida. Ele nos sustenta, Ele nos dirige. E eu gosto de uma frase que o pastor Pascoal falou há muitos anos atrás, que diz assim: o jugo é uma forma de aprendizado. E quando aceitamos o jugo de Cristo, aprendemos então com Ele a viver em paz. O jugo é uma forma de aprendizado. Ou nós estamos presos em Cristo, nós aprendemos com Ele a viver em paz. É um caminho que nos traz liberdade. Mas eu ainda quero compartilhar um último convite com vocês que eu encontro nesse texto. E o último convite é um convite aos humildes. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Jesus nos chama
Não para aprendermos regras pura e simplesmente, mas nos convida a aprender dele, a aprender com ele, olhando para ele, sabe? E deixa muito claro que os seus mandamentos, eles não são regras opressoras do legalismo, mas são mandamentos, poderíamos dizer assim, deleitosos, os mandamentos que vêm de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que os caminhos são retos. E o salmista vai dizer, a sua palavra é melhor do que o ouro e mais deliciosa do que o mel, no Salmo 19, versículo 10. E no Salmo 119, 103, diz assim, como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais que o mel a minha boca. É mais doce do que o mel. Sabe, é exatamente isso que Jesus estava ensinando nesta ocasião. E é exatamente isso que Jesus está falando para mim e para você. Um convite aos cansados, um convite aos pesados, um convite para quem é humilde e busca a humildade nele. Sabe, vale a pena ouvir, vale a pena aprender, vale a pena se render às verdades da palavra de Deus. Vale a pena aprender dele. Ele diz, aprendei de mim, aprendei comigo. E eu imagino, como se fosse uma sala de aula, ser aluno de Deus, ser aluno de Jesus é algo excepcional. Tem professores aqui? Tem professores ali. Ser aluno de Deus, ser aluno de Jesus, nessa ocasião, aprendei de mim. Ser aluno de Jesus é algo maravilhoso. Ter Jesus como professor é a certeza de que temos à nossa frente, temos conosco na caminhada alguém que nunca se torna impaciente com alunos lentos para aprender. Se não fosse assim, eu não estaria aqui, porque tem alguém lento para aprender, sou eu. Ter Jesus como nosso professor é saber que tem alguém que nos ama, que está disposto a nos ouvir, a nos acolher, ainda que a gente não lhes dê uma maçã, como um professor merece. Ter Jesus como um professor é saber que temos diante de nós alguém que jamais será intolerante quando você tropeçar, quando você não fizer alguma coisa, quando você não fizer a lição de casa. Ele nunca vai te julgar, ele nunca será intolerante, ele vai te amar. As consequências virão, mas ele estará com você junto na consequência. Sabe, ele é um Deus que não nos oprime, mas ele é um Deus que nos liberta. Ele é um Deus que restaura o caído, que levanta o abatido e que põe de pé o prostrado. A palavra de Deus vai dizer isso. Esse é o nosso Jesus. Sabe? E eu acho lindo, porque a palavra de Deus vai dizer várias histórias, vários momentos em que ele esteve presente na vida daqueles que foram humildes. Ele reergueu Davi depois do seu adultério. Teve seu coração quebrantado e trabalhado e ele foi acolhido por Deus. Ele levantou Pedro depois que negou Jesus 3 vezes. Ele não abandonou Pedro, pelo contrário, ele foi até Pedro. E falou, Pedro, eu preciso de você. O seu coração ainda me pertence. Eu sei que você esteve cansado, eu sei que você esteve pesado, mas agora, por causa da sua humildade, eu preciso de você. E ele foi sendo trabalhado. E ele aceitou o convite. Sabe, ele deu salvação para Zaqueu, alguém que se fosse nos nossos dias, seria alguém que não teria condições de ser inocentado dos roubos e das coisas, a ficha suja, o nome complicado diante da sociedade. Ele recebeu o convite e ele atendeu ao convite de Jesus. Ele curou o cego de Jericó, ele deu um novo sentido de vida para a mulher samaritana. Ele pode fazer o mesmo comigo e com você. Basta que eu e você estejamos atentos aos seus convites e não queiramos desperdiçá-lo. Venham, tomem, aprendam. Olhando para esse texto, eu posso falar que estes são os imperativos da graça de Deus nessa noite. Venham a mim, tomem o meu jugo e aprendam de mim. Os imperativos da graça de Deus que estão disponíveis para mim e para você. E eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei qual é o nível de cansaço
que você tem carregado neste ano ou ao longo do tempo. Emocionalmente, espiritualmente. Eu não sei com que clareza você consegue ouvir a voz de Deus. Sabe, uma coisa eu tenho aprendido na caminhada cristã: quanto menos eu leio a palavra, quanto menos eu me dedico à oração, mais distante fica a voz de Jesus. E quanto mais distante fica a voz de Jesus, mais cansado eu fico, porque eu fico lutando, eu fico buscando para resolver as coisas com as minhas próprias mãos. Sabe, hoje Jesus, quando Ele fala para mim e para você: ei, vem a mim, também é um convite: ei, volte a ler mais a Bíblia. Também é um convite: ei, ore mais. Também é um convite: ei, guarde a palavra no teu coração para que você não peque contra mim. Vem a mim. Talvez você esteja vivendo um cansaço que é oriundo da distância que você criou entre mim e você. E hoje Jesus diz: ei, volta para mim. Volta para pertinho de mim. O cansaço que você está sentindo, eu quero jogar fora. O cansaço que está sobre você, eu quero transformar em descanso. Jesus nos convida hoje. E o convite dele continua vivo. Ele convida todos os que estão cansados a encontrar o descanso nele. Isso pode significar entregar as preocupações, as ansiedades, e inclusive a pressão de ser perfeito. Um dia eu discipulava um rapaz e ele, por repetidas vezes, dizia para mim assim: Vaguinho, que é como as pessoas me chamam, Vaguinho, eu não consigo ser perfeito. Várias vezes ele dizia isso para mim. E uma das vezes que ele falou isso para mim: eu não consigo ser perfeito, na cabeça dele ele não conseguia viver o que a palavra de Deus dizia. Ele vivia caindo nos mesmos pecados. Ele continuava tropeçando nas mesmas coisas. Ele continuava envergonhando o nome de Jesus. E ele falava para mim assim: Vaguinho, eu não consigo ser perfeito. E um dia, quando ele falou isso para mim, o Espírito Santo ministrou ao meu coração, de maneira que eu dissesse para ele: Deus não precisa que você seja perfeito. Deus precisa que você seja incansável em desistir. Que você não desista. Incansável em não desistir. Não desista. Persista. Porque se Deus quisesse homens e mulheres perfeitos aqui, Ele tinha mandado mais Jesus e não nós. Nós nunca seremos perfeitos. Mas a palavra de Deus diz que Ele não despreza um coração contrito, arrependido. E eu sempre acrescento, pela minha conta, desejoso. Um coração contrito, arrependido e desejoso de viver mais de Deus. Sabe, talvez você esteja lutando com a perfeição. Deixa eu dizer para você, você nunca vai ser perfeito. Nós somos pecadores e somos limitados. Mas nós precisamos assumir uma postura de homens e mulheres pecadores, que o pecado se torna um acidente de percurso na nossa vida e não uma regra. A regra na nossa vida precisa ser buscar e viver a santidade. Mas quando você e eu tropeçamos, nós não podemos jogar fora tudo que Jesus fez. Porque quando nós jogamos fora tudo que Jesus fez, nós vestimos a roupa do cansaço, vestimos a roupa do pesado e jogamos a humildade fora. Mas hoje Jesus está dizendo assim: ei, você que está pesado, você que está cansado, vista a roupa do humilde e reconheça que sem mim você não vai conseguir fazer. Eu quero dar descanso para você. Eu quero te dar descanso. Eu quero trazer descanso para sua alma. Sabe, o descanso para a alma não está na religião, não está na igreja, por mais bonita e organizada que ela seja, não está aqui. O descanso para a alma não está nas obras, o descanso para a alma não está nos sacramentos, o descanso para a alma não está num sistema de autoajuda, o descanso para a alma está em Cristo Jesus. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos onde você está. Se hoje Jesus falou com você, porque essa é uma palavra ministrada diretamente por Jesus: vinde a mim. Vinde a mim.
É Jesus que está falando. Se hoje você está ouvindo a voz de Jesus e tem se sentido cansado, tem se sentido pesado, e tem tido dificuldades de se sentir humilde para reconhecer o quanto cansado e o quão pesado você tem estado, eu quero orar com você. E se você tem liberdade de, ouvindo a voz de Deus, se colocar diante dele e falar assim: Deus, traz descanso para minha alma, em nome de Jesus, eu preciso. Eu quero viver no próximo ano, no restinho desse ano, mas sobretudo no próximo ano, os propósitos eternos do Senhor na minha vida, na minha história, na minha casa, na minha família. Eu quero que a cada dia os meus olhos brilhem para o Senhor como nunca brilharam antes. Eu quero desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor de maneira tal que a minha vida possa botar um sorriso no teu rosto, assim como os discípulos que voltaram em Lucas 10, quando eles voltaram, foram enviados de 2 em 2, e eles foram falar para Jesus: Jesus, o Senhor nem acredita o que aconteceu, quando falávamos em teu nome, até os demônios atendiam, obedeciam. E diz o texto, que Jesus se alegrou em seu espírito. Se é o teu desejo alegrar o Espírito do Senhor com a sua vida e com o seu testemunho, com a sua obediência, daquele que está disposto a receber o descanso real, de receber o fardo leve, de ser humilde como Jesus, se coloque de pé no seu lugar e eu quero orar por você. Quero orar para que o descanso do Senhor venha sobre a sua vida. Eu quero orar para que o descanso do Senhor venha sobre a sua história. Eu quero orar para que a leveza que vem do Senhor esteja sobre a sua vida, e que ao o jugo do Senhor, o jugo de Jesus ser colocado nos seus lombos, assim como eu desejo que ele permaneça nos meus lombos, eu e você possamos caminhar lado a lado com Jesus, e nada vai tirar a nossa atenção, nada vai tirar os nossos olhos daquilo que Jesus está fazendo, e nada vai tirar o nosso coração daquilo que Jesus quer fazer. E conta comigo e com você nessa caminhada e nessa jornada. Ainda há tempo. Se Jesus está falando com você, fica de pé. Se você quer desenvolver uma vida profunda com Jesus, sabe, este é um tempo. Eu gosto de pensar que um culto como este é um milagre que nunca mais acontece. Aquilo que Deus está derramando hoje aqui, talvez nunca mais aconteça. Domingo que vem teremos outro culto e vai ser uma outra manifestação. A graça, a glória de Deus vai se manifestar, mas talvez Ele fale outras coisas. Se você veio aqui hoje, é porque Jesus queria falar com você. Querido Deus, que privilégio nosso, Pai, de estar aqui nesta noite e sermos inundados pela Sua graça. Ah, Deus, ajuda-nos, Deus, a reconhecer nos Teus braços o descanso que nós necessitamos. Ajuda-nos, Deus, a reconhecer nos Teus braços a leveza para que possamos continuar caminhando. Ajuda-nos, Deus, a reconhecer na Tua santa e preciosa presença que sem o Senhor nós nada somos, nós nada podemos fazer. Ah, Jesus, que a nossa vida, a partir de hoje, possa alcançar níveis de descanso que só o Senhor pode dar. Que a começar de hoje, Deus, nós possamos ter os nossos olhos abertos, agora de posse de um novo jugo, o jugo que veio do Senhor, caminhando junto contigo, e por onde o Senhor for, porque a Tua palavra diz que o Senhor é a verdade, o caminho e a vida. Nós não podemos caminhar por outro caminho a não ser com Cristo Jesus, e nós só caminharemos por este caminho se nós estivermos no mesmo jugo que Jesus. Ah, Deus, faz de nós homens e mulheres humildes, para reconhecer diante dos tropeços, diante dos dias maus, diante das dores, diante das depressões, diante das preocupações, diante das ansiedades, que nós podemos sempre recorrer ao Senhor e não lutar sozinhos. Lutando sozinhos nós vamos permanecer cansados, nós permaneceremos pesados e longe do caminho. Mas quando nós reconhecemos em humildade que sem o Senhor nós nada somos e nada podemos fazer, então a nossa vida é transformada. Ah, Deus, abraça-nos nessa noite, acolhe-nos e nos dá o devido descanso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.